Nós, nessa manhã, vamos novamente a Romanos, capítulo 8, e dar continuidade a essa carta tão fantástica, essa montanha, né, como usei a figura, mas não uma montanha inacessível, a montanha das revelações de Deus, onde Ele vai cada vez mais nos mostrando coisas elevadas e grandiosas. Então, vamos ler, como de costume, o texto mais uma vez, vamos à oração e depois à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 12 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor de todas as coisas, Pai supremo, Deus infinito, larguíssimo, profundíssimo, Deus onipotente, onisciente, Senhor, que fez as nossas vidas, que nos permite viver, que nos mantém, Senhor, vivos para Teu livre propósito e para a Tua soberana vontade, Senhor. A Ti, nessa manhã, nós oramos mais uma vez. Estamos aqui nesse dia, ó Deus, Teu dia, dia do Senhor, para entregar a Ti adoração, cultuar-Te, Senhor, como o Senhor das nossas vidas, Deus infinito e bendito, aquele que colocou e nos deu o Seu próprio amor, nos conheceu no tempo, nos chamou e nos entregou particularmente a verdade da sua grandeza, da Sua glória. Nós Te louvamos nessa manhã, Senhor. Permita-nos ter da porção do Teu Espírito aqui, Senhor, tanto eu que pregarei essa palavra nessa manhã e aqueles também que ouvem aqui, a Tua igreja reunida, Senhor. Por favor, Senhor, Te pedimos suplicantemente, dá-nos o Teu Espírito, não nos deixa vazios, não nos deixa, Senhor, secos e áridos. Pelo contrário, ó Deus, vivifica-nos pela Tua verdade santa, Senhor. Levanta-nos, Senhor, para que com coragem, Senhor, sigamos os dias, a vida, Senhor, pregando a palavra da verdade, Senhor, o evangelho da Tua salvação, Senhor, com alegria no coração, caminhando nesse tempo de peregrinação, olhando para frente, Senhor, olhando para o alvo, olhando para a nossa esperança, para aquilo, Senhor, que estamos destinados, que é a comunhão, a união dos Teus, Senhor, junto de Ti, para a nossa alegria e para o Teu louvor. Ajuda-nos nessa manhã, nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vimos nas últimas exposições, dentro do capítulo 8, que todos os que aqui exigivelmente, e isso sim, né, temos um imperativo aqui, uma exigência, né? Todos os que estão em Cristo Jesus, e isso que Paulo fala no começo do capítulo 8, para esses não há condenação, não há julgamento, sentenciamento, porque o Espírito da vida que residiu ou reside nesses, que foram alcançados por Sua graça e favor, e, claro, por Sua justiça também, não serão mais condenados. Falamos dessa condenação. Não serão lançados fora da presença do Senhor. O Espírito de vida os livrou
da lei, do pecado e da morte. E Paulo explica que a lei não podia fazer nada para nos livrar, e nós temos repetido, e ele tem repetido isso durante toda essa exposição em Romanos. Ele deixa claro essa condição, essa falta da condição que a lei não conseguiria alcançar. Por ser a lei boa e nós não, ela só pode nos condenar. Nos condenar, pois nós, com essa enfermidade que temos na carne, o pecado, impossibilitamos qualquer tipo de resgate mediante a lei. Por isso Deus, teve que enviar seu Filho, ou Ele mesmo, Deus, se fazer homem, se humilhar e vir em nosso resgate, em nossa redenção. Vimos que nosso pecado não é pouca coisa. Não é um detalhe em nossas vidas. Não pode ser ignorado ou desprezado. Só em ignorar o nosso pecado, estamos diretamente, deliberadamente, escarnecendo de Deus mais uma vez. E esse pecado que talvez alguém ou alguns possam simplesmente nem dar mais atenção durante a nossa vida, né, cotidiana, esse pecado, ele levou Cristo, ele levou o Deus encarnado à humilhação de ser feito à semelhança de carne pecaminosa, para que com esse grande amor com que nos amou, nos resgatasse por preço de sangue. Então, por causa dessa obra redentora e maravilhosa, o preceito da lei, ele pôde se cumprir em nós, que agora, por meio do Espírito e não por meio da carne, pudéssemos cumprir o que a lei exigia e, por fim, agradar a Deus. Então, vimos que existem também, na nossa pregação, no sermão anterior, vimos que existem somente dois tipos de pessoas nesse mundo. Os que se inclinam para a carne, a natureza humana corrompida, e aqueles que se inclinam para o Espírito. E não existem outros tipos de pessoas, são apenas estes dois. Nem variantes disso, apenas estes dois. Também aprendemos que, se cogitamos das coisas do Espírito, as coisas de Deus, então nós estamos nele. Se buscamos a sua face, se o desejamos, se, como suspira a corça pelas correntes das águas, desejamos a Deus, se amamos o que é dele, se reconhecemos a nossa condição de necessitados e nos entregamos a clamar dia e noite, como Lucas 18, Cristo nos ensina, se aprendemos isso, a buscar e entender, a buscar detalhe por detalhe da sua vontade, dos seus desejos, para que imperfeitamente, mesmo assim imperfeitamente, mas persistentemente e com a ajuda do Espírito, pudéssemos buscar agradá-lo, servi-lo, vê-lo feliz. E então, a alegria do Senhor será a nossa força. Porque em Ele estando alegre, nós estamos nele fortalecidos e guiados pelo seu Espírito Santo. E saberemos que o Espírito de Deus habita em nós. E também vimos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo deixa isso bem claro. Né? Verso 9 do capítulo 8, ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, finalmente, vimos que se Cristo está em nós, o corpo vai sim morrer. Corpo físico que está vendido à sepultura, mas o espírito desses vivificará ou será vivificado por causa da justa justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus está em nós, esse mesmo Espírito nos vivificará, nos levantará da sepultura para a vida infindável,
junto àquele que é o nosso maior amor e mais amado da nossa alma, e assim deve ser, e se não o for, nós devemos olhar como obstinados em busca de amá-lo dessa forma, aquele que é belíssimo, cujas palavras não podem descrevê-lo na totalidade do seu ser, cujo amor nos alcançou, sendo nós ainda pecadores, Senhor nosso e Deus nosso. Esse é dessa forma que olhamos, e olhando para tudo que vimos nesse capítulo 8, então, que agora podemos adentrar, subir, ir adiante, subindo a montanha das revelações de Deus aos seus nessa carta. Então, nessa manhã, assim como eu tenho certeza que aconteceu no sermão anterior, pelo menos é uma convicção minha, vamos olhar para dentro do nosso coração, avaliar nossas vidas, e eu quero realmente, com as palavras de Paulo, ou Deus por meio de Paulo, confrontar os pensamentos, os nossos pensamentos através da palavra. Os meus, os de cada um aqui. Para que nós possamos fazer isso essa manhã, refletir sobre a nossa vida e sobre a nossa condição. Precisamos encontrar a certeza da salvação com clareza, ou nada mais faz sentido para nós. Essa certeza deve estar dentro de nós. Precisamos nos ver como aqueles que, após a ressurreição dos mortos, seremos elevados com Ele nos ares e estaremos com Ele para sempre. Essa é a forma que nós precisamos enxergar as nossas vidas. Então, irmãos, vamos caminhem comigo nessa manhã. Caminhamos a estrada da certeza, caminhamos juntos por entre a revelação de Deus através das palavras de Paulo. Então, nós vamos encontrar alívio e leveza para a alma e para andar nesses dias como quem vive de dia, né? Como aqueles que vivem durante o dia e não de noite, com certeza da salvação e não da condenação. Verso 12, capítulo 8, diz assim, verso 12 e o 13, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está nessa porção falando, dizendo, uma continuação, então, do que ele vem falando até aqui, dentro do capítulo 8. E ele volta a falar da carne e do Espírito. Ele diz, começando essa parte, ele diz, assim, pois, irmãos. Então, em vista de tudo isso que vimos até aqui, irmãos, fazendo uma conexão com o que ele acaba de falar, nos versos de 1 ao 11, Paulo diz, na sequência, somos devedores. Sim, somos devedores. É essa a máxima desse versículo, dessa frase. Mas ele continua aqui, não dizendo para nós a quem ou o que somos devedores, mas pelo contrário, ele vai falar da forma negativa, primeiramente, dizendo, não somos devedores à carne. Não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não. Não devemos nada à carne. Já deixamos esses impulsos para trás. Já abandonamos esse caminho. Já morremos com Cristo. Já mortificamos a carne com nossas paixões. Não somos devedores à carne. E aqui vale uma observação importante. Paulo não está pregando uma vida sem pecado, em momento nenhum. Uma vida de perfeição. Não é isso que Paulo está falando em momento nenhum. Paulo está falando de uma vida que deseja Deus e vive Deus. Porém, pode pecar. Mas, pecar não é mais o padrão. Pecar não é mais o padrão. Esse é um ponto importantíssimo, irmãos. O padrão é dizer não ao pecado. Não podemos admitir, dizer que
pecamos a cada minuto. Nós não estamos mais vivendo ou devendo nada ao pecado, nem constrangidos por ele, a ponto de cedermos recorrentemente a ele. Nós vamos pecar, sim, mas não vamos viver no pecado. Nascer de novo significa isso, novidade de vida total. Mas então somos devedores do quê? Ou de quem? Ele responde no verso 13, ele diz assim: somos devedores ao Espírito. Ele está dizendo isso, usando um jogo de palavras, e da mesma forma que somos devedores ao Espírito, devemos agora a Ele, somos constrangidos a viver segundo o Espírito. É o jogo de palavras que Paulo usa aqui. Paulo desvenda esse débito que agora temos, detalhando ele no verso 13, e ele ainda diz mais para nós, que se vivermos segundo o Espírito, mortificando os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele está dando a fórmula para nós. Se agora, como devedores do Espírito, somos constrangidos a viver segundo o Espírito, e então, por meio dele, mortificamos os feitos do corpo, certamente viveremos. Ou seja, retomando as admoestações do capítulo 6, do verso 12 ao 14, se os irmãos puderem só dar uma olhadinha, algumas vezes só olhar para o lado que o capítulo 6 está lá. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, verso 12 do capítulo 6. De maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, Paulo diz que se pelo Espírito nos empenharmos, esforçarmos para mortificar os desejos da nossa natureza humana corrompida, e nos esforçarmos para abolirmos esses desejos que vorazmente nos constrangem ou querem nos constranger de forma voraz, realmente, a fazer coisas que não são do Espírito, nós iremos para a morte. Mas se nós, da mesma forma, formos veementes em sermos impulsionados, impelidos e conduzidos pelo Espírito, então certamente viveremos. E sabe por quê? Porque se conseguirmos fazer essas coisas de mortificação da carne, dos desejos, é certo que habita em nós aquele que é muito mais poderoso e capaz. E esse sim fez a obra em nós, o Espírito de Cristo. Os irmãos podem lembrar que o que foi comentado no sermão passado, que essa é uma obra sobrenatural, que se conecta à nossa vontade. Isso também é muito importante. Essa obra sobrenatural, o Espírito da vida, que vem e que tem essa sinergia um com o outro, e com a qual podemos resistir e dizer não. Não ao pecado. E novamente, Paulo deixa claro o fim daqueles que vivem segundo a carne. Esses caminham para a morte. Aqui, morte eterna, entendendo a palavra que caminham, né? Se caminhais para a morte, como um estilo de vida, como a vida desses que não têm o Espírito. Então, esses dois primeiros versos deixam tudo que Paulo apresentou até aqui bem conformado e moldado conforme já foi dito. Carne é morte, espírito é vida. Importante também destacar, talvez se não ficou tão claro ainda, é o uso aqui de certas
frases que Paulo usa nesse contexto que lemos agora, esse constrangidos a viver, que é uma, e mortificar os feitos do corpo. Essas frases, claramente, elas destacam, ao mesmo tempo na santificação, temos a ação do homem agindo para moldar e se conformar à santidade, ou à santa vontade de Deus, e também esses que devem andar pelo Espírito com uma vontade deliberada de mortificar a carne e santificar a vida. Então, quando ele fala de constrangidos a viver e mortificados o corpo, ele está falando dessas duas realidades juntas para fazerem essas duas coisas, mortificar a carne e santificar a vida. E aqui, como nós já vimos, quando ele diz guiados pelo Espírito, subentende que aqui essas pessoas, elas são governadas, elas são conduzidas pelas virtudes do Espírito, pelo Espírito Santo. E que aqui estamos falando da parte em que cabe ao Espírito, quando dizemos constrangidos a viver. É a parte que cabe a ele operar, a ênfase recai sobre a atividade do Espírito naqueles em quem ele reside. E quando ele diz mortificar-vos os feitos do corpo, a ênfase está na atividade do cristão. É isso que eu quero dizer, que essas duas realidades estão aqui juntas. Na santificação, diferente da nossa conversão, a santificação acontece com o juntar, a sinergia da vontade do homem e do Santo Espírito de Deus. A atividade, o agir do cristão é a evidência da atividade, do agir do Espírito, sendo um a causa do outro. É importantíssimo, irmãos, fazer essa observação aqui, que nós temos que ter isso bem claro para entendermos o que vem aqui pela frente, que é, mesmo com o Espírito em nós, não somos forçados a nada. Esse é um ponto. É isso que Paulo quer deixar claro, separando essas coisas, que não somos forçados a nada, mesmo com o Espírito em nós. A vontade tem que estar junta. Não somos forçados, mas porque agora tivemos abertos os olhos, o coração para as verdades de Deus, tanto recebemos o evangelho da graça da salvação que nos foi pregado, quanto agora queremos deliberadamente, voluntariamente santificar nossas vidas. Por isso o Espírito agora tem a liberdade de nos guiar, de nos conduzir. Porque a nossa vontade quer. E o Espírito sabe o caminho. Então, as duas coisas estão juntas. Também algo muito importante de ser falado aqui, e eu quero reforçar, enfatizar, talvez até eu diria admoestar. E eu queria trazer um trecho do comentário de R.C. Sproul, que ele diz assim: quando as pessoas dizem o Espírito de Deus me levou a fazer isto ou aquilo, o que normalmente elas querem dizer é que foram guiadas ou estão sendo dirigidas pelo Espírito para irem aqui ou ali, para aceitarem ou não aquele trabalho, para tomarem ou não esta ou aquela decisão. Usamos a linguagem de ser guiado pelo Espírito para falar de uma orientação concreta, específica de Deus, em que Ele abre ou fecha as portas para nós. Não há nada de errado com a ideia de que Deus dirige o seu povo para onde Ele quer e ter as experiências que Ele quiser. Mas esse não é o principal significado bíblico de ser guiado pelo Espírito. E esse é um ponto importante, que precisa ficar bem claro.
Quando falamos, irmãos, de sermos guiados pelo Espírito, além de tudo que já vimos nas pregações anteriores, juntamente com o que vimos, buscar a Deus, a oração, a palavra, as disciplinas espirituais, o desejo de buscar perdão de Deus, essa atividade direcionada ao Senhor, está dentro do ser dirigido pelo Espírito. Mas quando falamos aqui, quando Paulo fala de ser dirigido pelo Espírito, estamos falando de uma mudança profunda de caráter. No profundo da nossa vontade, do coração. Uma mudança profunda que nos transporta para uma nova forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas, o nosso próximo. Sermos guiados pelo Espírito implica na forma com que vamos reagir quando recebemos o mal de alguém, por exemplo. Ou quando somos traídos por alguém. Quando somos feridos pelo próximo. Ser dirigido pelo Espírito significa ver a forma com que nós agora reagimos quando somos enganados. Quando aquele ou aquela que amamos nos machuca, fere, apunhala. Ser guiado pelo Espírito está diretamente relacionado com como lidamos com a injustiça, com a dor, com o fracasso. Ser guiado pelo Espírito está diretamente ligado à forma com que eu reajo ou como eu lido. Quando tenho que dar a outra face. Em considerar mais importante o que importa para o outro do que para mim. Ser guiado pelo Espírito está diretamente ligado a uma nova realidade em que eu entrego ou eu me entrego sem esperar nada. Nada em troca. Em que eu amo e entrego amor sem ser amado. Ser guiado pelo Espírito está diretamente ligado a detestar o pecado. A forma que eu lido com o pecado. E amar a justiça. Ser guiado pelo Espírito está ligado a não nos agradarmos em mentir, em proferir uma mentira uns aos outros. É se despir, é se despojar da ira, indignação, da maldade, da maledicência, linguagem obscena do vosso falar, como Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versos 7 ao 10. Ser guiado pelo Espírito é uma conversão, um desprezo pelo velho homem e um zelo pela edificação do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como Paulo continua falando em Colossenses 3. Ser guiado pelo Espírito está diretamente ligado ao que Paulo fala em Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ser guiado pelo Espírito está em suportar uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros mutuamente, caso algum tenha um motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ser guiado pelo Espírito está diretamente ligado a que estejamos ligados ao amor, que é o vínculo da perfeição. Ligados à paz de Cristo, que deve ser o hábito em nosso coração, a qual também fomos chamados em um só corpo. E temos que ser agradecidos. Sermos guiados pelo Espírito quer dizer que habita em nós ricamente a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Tudo quanto fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, está ligado diretamente a essas coisas. A forma como que nós vemos o mundo e como nós reagimos a ele. Amém? Glória a Deus. Dito isso, então, os versos 14 em diante, além de estarmos aqui nesses versos com a grande revelação de Deus para nós, é algo chocante de ver. Algo com o qual nós devemos ficar perplexos e maravilhados ao mesmo tempo. Será que fizemos em algum momento da nossa vida, olhamos para talvez esse trecho e refletimos a respeito do que ele diz às nossas vidas? Paulo tem revelado o que é exigível, o que é imprescindível para a paz, para sermos justificados, para sermos ressurretos, para vencermos o pecado e não mais estarmos condenados. Ele tem revelado como devemos viver e por meio de quem devemos viver, para que a vida esteja ao nosso dispor. Deus revela que Ele, por sua livre e soberana vontade, amou e salvou pessoas no tempo, por meio da justa justiça do seu Filho, morrendo pela vida desses, pela minha vida, pela nossa vida aqui, de cada um, aqueles que creram no Filho de Deus. Ele nos livrou da sua própria ira, livrou-nos do castigo eterno, fez com que estes que agora creem se tornassem sua igreja. Agora, Paulo coloca luz em algo que Deus, de forma surpreendente, faz em nós. Ou nestes em quem Ele e o Filho residem. Para a nossa alegria, para nosso louvor e para a sua glória. Ora, Ele já nos tem justificado, irmãos, já tem nos salvo, nos livrou do fogo do inferno, nos colocou num alto e elevado refúgio. Ele já deve ser adorado e digno de toda a honra e louvor por causa desses poderosos feitos que Ele fez em nós e através de nós. Mas a semelhança do seu poder, a estatura da sua grandeza e majestade, espelhando o majestoso amor que Ele tem em si mesmo, Ele nos dá algo mais elevado. Nós que fomos totalmente desprezíveis, totalmente imerecedores de nada, soberbos, arrogantes, egoístas, fomos alcançados por essa graça salvadora, Ele nos dá algo mais elevado. E Ele diz no verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. E ele no verso 15, ele vai dizer, porque recebestes o Espírito de adoção. E os que são guiados são filhos de Deus. Paulo aqui foi enfático nos últimos versículos, expondo o que vimos na semana passada, quem tem o Espírito é dele, quem não tem o Espírito não é dele. Deixando claro essa máxima, Paulo faz essa declaração graciosa do verso 14. E ele está dizendo que os mesmos que são guiados pelo Espírito, que vivem pelo Espírito, que cogitam das coisas de Deus, que se inclinam para as coisas celestiais, altas, transcendentes, aqueles que manifestam os efeitos do Espírito de Cristo em suas vidas práticas, as evidências da habitação do Espírito estão neles agora, porque tem o Espírito, esses são filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele lhes deu uma gloriosa e poderosa condição de serem feitos filhos de Deus. Ele lhes deu esse poder. Embora aqueles judeus, lembrando dos evangelhos, aqueles judeus que, nós vamos lembrar de algumas passagens de João, por exemplo,
que eles rejeitavam a Cristo, tentavam alegar que Deus era o pai deles. Jesus diz para esses assim em João capítulo 8, versos 42 a 44, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. E ele continua, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Percebam, irmãos, que tamanha tragédia está implícita aqui, que em contraste, aqueles que não creem em Cristo não são filhos e nem adotados na sua família, mas são filhos da ira e filhos da desobediência. Muitas vezes nós usamos a palavra irmãos diretamente. Irmão, vou orar por você, irmão. Mas talvez nós tenhamos falado tanto, tornado tão comum essa prática, essa palavra, que talvez podemos perder o verdadeiro sentido que ela tem. Quase que como na oração, nós oramos e falamos a frase, em nome de Jesus, amém. Nós falamos tanto ela que parece um câmbio desligo. Falei isso antes aqui. Parece que fica... ela perde o sentido daquilo que realmente ela apresenta. Nós os chamamos irmãos porque Deus é nosso Pai. Irmãos, porque Deus é nosso Pai. Essa realidade deve estar na nossa prática e na nossa observação de vida, no meio. Conseguimos tomar posse disso? Essas palavras, sim, elas são nossas, são suas, aqueles que se chamam irmãos, se tem o Espírito, e temos, como Paulo fala, né? Se temos o Espírito e temos, então somos filhos de Deus, somos parentes uns dos outros por meio de Cristo Jesus e co-participantes de uma única família, em Deus e para Deus. E também, vejam irmãos, isso é muito importante, porque Paulo diz que nós também somos filhos de Abraão. Em algum momento ele vai utilizar essa linguagem. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós temos lá, Paulo comenta isso no capítulo 9, ele diz, em Isaque será chamada a sua descendência. Né? Ele diz, devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, ele mais adiante, em Gálatas, ele vai explicar, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, de novo, como Isaque, somos filhos, não da escrava, sim da livre, mas olhando para a promessa, para aquilo que viria. Né? O Antigo Testamento faria isso. Cristo rompe com aquilo que ainda não era, não tinha, não aconteceu, e inaugura aquilo que é novo. Esse é o sangue da nova aliança. Eis que tudo se fez novo. Não é o repaginar de algo que ficou para trás. É a transcendência para uma nova realidade. E essa visão, essa forma de enxergar as coisas, é totalmente suportada pelos evangelhos, pela fala de Jesus, pelos seus apóstolos. Quando no Antigo Testamento Deus chama Israel em alguns momentos de filhos, Ele está olhando para frente. Aspirações que só se concretizariam em Cristo Jesus. Somente nele. Amém? Então Ele nos faz agora herdeiros. Nós vamos ver para frente, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 15 e 16. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas 4, de 1 a 7, que diz, para entendermos melhor o que Paulo está falando aqui. Gálatas, capítulo 4, verso de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo,
posto que é Ele Senhor de tudo, mas está sob tutores. Não foi? Não botei. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 7. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Bem, nesses versículos, então, conseguimos entender que não estamos mais na condição anterior. Ou seja, antes de sermos despertados pelo Espírito para as verdades de Deus. Essa condição que nos fazia andar com medo da condenação eterna, da morte, e todos os temores que circundam esse estado de terror e temor. Não estamos mais nele. Porque da mesma forma que o verso 7 de Gálatas finaliza com a porção falando a respeito de sermos herdeiros de Deus, assim o verso 17 de Romanos, nós vamos ver depois, Romanos 8, vai testificar, vai nos dar a certeza de que o assunto que Paulo está tratando aqui, no verso 15, é eternidade, em vista da nossa nova condição. Residência do Espírito de Deus, filhos de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. E é baseado nesse espírito de adoção que, como o verso 16 diz, testifica, o Espírito afirma com certeza, assegura com o nosso espírito que somos filhos de Deus e podemos chamar Deus da forma mais carinhosa, próxima, amorosa que podemos expressar, que é Pai. Como o Espírito confirma essas coisas? A resposta está em uma outra pergunta. A pergunta é, qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Não há, irmãos, misticismo aqui. O Espírito confirma internamente algo que é confirmado pela palavra da verdade. Aquela que afia a nossa fé e nos assegura a eternidade. E assim confirmados, podemos confiantemente chamar Deus, o nosso Deus, de Pai, ou como está aqui a expressão, Abba. Abba. E essa palavra tem um significado no aramaico. Aliás, aqui ela está tratando Abba em aramaico e Pai no grego. Abba como a mesma palavra que Jesus usa no Getsemane e vem seguida de Pai em grego, sendo a expressão Abba Pai ou Pai Pai. Pode ser entendida como algo como paizinho, mas não como um diminutivo, como algo carinhoso, algo de quem diz para quem se confia, para um pai que se confia. O Espírito de Deus nos faz clamar a Deus como um pai, suplicando a um verdadeiro pai que ajuda, que suporta, que é forte, que segura, que sustenta, que protege. Esse em quem confiamos nossa alma, nosso coração. E com a mesma medida de alma e coração nós o amamos. Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E é com essa confiança do Deus que amamos nessa condição, é que Ele pode chamar Abba. Abba. Como Cristo confiava em Deus a ponto de chamá-lo Abba. João 5,19, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. O exemplo do Pai
vir o que o Pai está fazendo. E então o Filho pode fazer. João 8:28, nada faço por mim mesmo, mas não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O ensino do Pai e Cristo vai sendo conduzido por aquilo que o Pai faz, por aquilo que o Pai ensina. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não o que eu escolhi, o que o Pai me dá, porque eu confio no Pai. Por isso eu clamo, Abba, Pai. Somos filhos daquele a quem obedecemos. E se obedecemos à concupiscência da carne, se obedecemos às tendências de Satanás, então somos filhos do diabo, não de Abraão, nem de Deus. E é por isso que Paulo diz que aqueles cuja vida, as vidas são dirigidas pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eles seguem e obedecem àquele a quem eles confiam, a quem entregaram sua alma, a quem eles vão dar a mão, caminhar o caminho da verdade até o fim, seguros. Segurança. Aqueles têm como pai o diabo, aqueles que são no Espírito têm como pai Deus. E o verso 17, propriamente, nos encaminhando para o final dessa porção. Ora, se fomos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não somos apenas filhos, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção, do resgate daqueles que são posse do Senhor, sua possessão, esse Espírito é o penhor desse resgate. A garantia de que aquilo que Deus começou, Ele terminará, completará. E embora sejamos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao nosso Deus e Pai, pois tudo é dele, por meio dele e para ele, a nossa mais gloriosa herança é o próprio Deus. Ele é a nossa porção, é a nossa herança, o nosso tesouro. Nele está, ou deve estar, ou deveria estar, o nosso total e pleno prazer. Somos co-herdeiros da excelsa glória de Cristo, aquela mesma glória da qual o pecado havia nos privado, lançado fora, longe. Enquanto aguardamos, irmãos, a posse definitiva dessa herança incorruptível e gloriosa, somos chamados, sim, nesses dias, a atravessar lugares de choro, a atravessar lugares sombrios, a atravessar lugares áridos, caminhos de cardos e abrolhos. O sofrimento com Cristo, e é como ele termina esse verso 17 falando, sofrimento com Cristo sempre precederá a glória com Cristo. O sofrimento é o caminho inevitável para a glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Essa é a ordem estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Sofrer com Cristo significa padecer os sofrimentos da luta contra o pecado, da luta contra a iniquidade, da luta contra a incredulidade e as forças do mal. Seguir a Cristo significa sofrer com Cristo, porque todos os que quiserem viver piamente, piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão, padecerão perseguição. E ele mesmo disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E ele diz, no mundo tereis aflições. Mas pela graça de Deus ele termina dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Como é que eu sei que eu sou salvo? Também aqui, corroborando com tudo que já vimos, sofrendo com Ele também, com Ele seremos glorificados. E é na glorificação,
na vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos, que nós entraremos na plena possessão da nossa herança em Cristo, com quem somos co-herdeiros de Deus. F.F. Bruce diz: o sofrimento é o necessário prelúdio da glória. E William Hendricks também comenta: é confortador saber que todos quantos participam do sofrimento de Cristo, por fim, ouvirão de seus lábios as palavras de boas-vindas: bem está, servo bom e fiel, entre em meu descanso. Bem? Certeza, irmãos, a palavra está aqui para nos dar a certeza da salvação, de que estamos no Espírito, conduzidos pelo Espírito, caminhando pelo Espírito, somos filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E é dessa forma que João, a primeira carta de João, ela se expressa. Eu só quero fazer esse apontamento. Olha o que ele diz no final, mais para o final da primeira carta. Ele diz assim: estas coisas, capítulo 5, verso 13, estas coisas vos escrevi. Olha o que ele diz. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ele diz que ele escreveu essas coisas que escreveu, João, para termos certeza que temos a vida eterna. Então a palavra vai nos dizer, vai nos orientar, se nós formos sinceros conosco, se chamarmos aquilo que é pecado, pecado, se não tentarmos disfarçar para nós mesmos e formos sinceros, então nós com certeza estaremos no caminho da graça e da glória, guiados pelo Espírito de Deus. O que aprendemos aqui nessa manhã, irmãos, foi que somos devedores ao Espírito e não à carne. Vivemos pelo Espírito e guiados pelo Espírito, adotados como filhos de Deus, que a nova realidade em Cristo nos traz para essa realidade, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, participantes do sofrimento que nos leva à glória, à glorificação. Amém? Que o Senhor conduza o nosso caminho, fale aos nossos corações, mude nosso caminho se ele não está condizente, se ele não está indo para ou guiado pelo Espírito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te damos graças, Senhor, mais uma vez, porque a Tua palavra santa veio a nós. E que graça, Senhor, e que favor. Que alegria, Senhor, que o Senhor tem misericórdia de nós, mesmo não sendo merecedores de nada. O Senhor tem alcançado os Teus, o Senhor tem tido um amor infindável, tem entregue a Tua verdade, tem falado nesse tempo por meio do Filho, tem chamado os Teus. E aqueles corações, Senhor, que foram transformados, eles vêm. Guiados pelo Espírito da verdade, guiados pelo Espírito de Cristo, guiados pelo Espírito da vida, eles vêm. E com sede e fome, eles vêm com desejo por Ti, Te amando e sendo amados. Oh Deus, ajuda-nos por esse mesmo Espírito, Senhor, a conduzirmos nossa vida, que a nossa vontade, Senhor, esteja junto e juntamente com o Espírito, vivendo uma vida, Senhor, em que nós amamos, entregamos, nós, Senhor, sacrificamos o nosso ser pelo próximo, nós não nos ressentimos, ó Deus, do mal sofrido, oramos pelos nossos inimigos, bendizemos os que nos maldizem, oramos pelos que nos perseguem, assim seremos perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Ajuda-nos, Senhor, nessas coisas, ajuda-nos, Senhor, a termos um coração
Ó Deus, que não seja soberbo, arrogante, porque por causa da soberba e da arrogância, ó Deus, fomos privados, Senhor, da Tua presença. Por causa daquela arrogância e soberba. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a graça, dá-nos a alegria da salvação, dá-nos a certeza que estamos nesse caminho. Dá-nos, Senhor, o consolo, o respirar da alma com liberdade, porque somos livres e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, Senhor, fortalece-nos nessa verdade e nessas verdades conduz-nos em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos aqui nessa manhã. Amém.